Algumas histórias de terror parecem apenas lendas, até que alguém decide contar como elas realmente aconteceram. As histórias que você vai ouvir agora são relatos enviados por pessoas comuns que passaram por experiências difíceis de explicar. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. E se você já viveu algo estranho ou assustador, pode contar nos comentários ou enviar sua história para o e-mail que está na descrição. Quem sabe o seu relato não aparece em um próximo vídeo aqui no canal. Agora apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para ouvir histórias que talvez nunca devessem ser contadas. Eu trabalho como motorista de aplicativo há alguns anos. Quem roda de madrugada sabe que as histórias mais estranhas sempre acontecem depois da meia-noite. Naquela época eu costumava trabalhar até bem tarde, às vezes até 4 da manhã. A cidade ficava mais silenciosa e, dependendo do dia, apareciam boas corridas. Naquela noite era uma terça-feira, nada muito diferente do normal. Por volta de 2h10 da manhã, eu estava parado perto de um posto de gasolina, esperando aparecer alguma corrida. A rua estava praticamente vazia, só alguns carros passando de vez em quando e um cachorro atravessando a avenida. Foi quando o celular tocou. Uma nova corrida. Olhei rapidamente a tela. O embarque ficava a uns 5 minutos dali. Aceitei. Comecei a dirigir seguindo o GPS. Conforme eu ia me afastando das avenidas principais, as ruas começaram a ficar cada vez mais vazias. Era um bairro antigo da cidade, cheio de casas baixas e algumas árvores grandes na calçada. Quando o GPS avisou que eu estava chegando ao local de embarque, diminuí a velocidade e comecei a procurar o passageiro. Normalmente a pessoa fica esperando na calçada ou na porta de casa. Mas naquela rua não havia ninguém. Olhei para um lado, depois para o outro. Nada. Mesmo assim, o aplicativo mostrava que eu tinha chegado ao ponto de embarque. Esperei alguns segundos. Às vezes o passageiro demora um pouco para sair. Foi então que algo estranho aconteceu. A porta traseira do carro abriu. Eu ouvi claramente o barulho da porta. Olhei pelo retrovisor. A porta estava fechando, mas eu não tinha visto ninguém entrar. Fiquei alguns segundos olhando pelo espelho. O banco de trás parecia vazio. Talvez eu não tivesse visto direito. Às vezes acontece. Então comecei a dirigir. O destino apareceu automaticamente no aplicativo. Era um trajeto de cerca de 15 minutos. No começo a viagem parecia normal. A única coisa estranha era o silêncio dentro do carro. Normalmente passageiros fazem algum tipo de barulho. Mexem no celular. Se ajeitam no banco. Tossam. Mas naquele momento não havia som nenhum. Nem respiração. Nem movimento. Nada. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim dizia que eu não estava sozinho dentro daquele carro. Alguns minutos depois comecei a sentir algo estranho. O ar dentro do carro estava ficando mais frio. Muito mais frio do que o normal. Eu até olhei para o painel pensando que talvez o ar-condicionado estivesse ligado. Mas não estava. Mesmo assim, o frio continuava aumentando. Eu olhei novamente pelo retrovisor. O banco parecia vazio, mas havia algo diferente. O estofado do banco de trás estava afundado, como se alguém estivesse sentado ali. Naquele momento, meu estômago gelou. Eu tentei manter a calma e continuar dirigindo. Talvez fosse apenas impressão. Talvez o banco estivesse deformado. Talvez fosse cansaço. Alguns minutos depois, parei em um semáforo. Instintivamente olhei pelo retrovisor outra vez. E dessa vez eu vi algo que me fez segurar o volante com força. Havia uma silhueta no banco de trás. Muito escura. Móvel. Era como se alguém estivesse sentado ali, mas sem forma definida. Eu virei rapidamente a cabeça para olhar diretamente para trás. O banco estava vazio.
Voltei os olhos para o espelho. A silhueta estava lá outra vez. Foi naquele momento que eu tive certeza de que algo estava muito errado. O semáforo abriu. Continuei dirigindo. Meu coração estava acelerado. Eu não sabia o que fazer. Faltavam apenas alguns minutos para chegar ao destino. Então resolvi terminar a corrida o mais rápido possível. Quando virei na última rua indicada pelo GPS, percebi que o lugar era estranho. Era uma rua curta, sem saída e completamente vazia. Não havia casas, não havia comércio, só um terreno cercado por um muro antigo. Eu parei o carro. O aplicativo indicou que eu tinha chegado ao destino. Esperei alguns segundos. Nada aconteceu. Então olhei pelo retrovisor mais uma vez. O banco de trás estava completamente vazio. O estofado havia voltado ao normal, como se ninguém tivesse estado ali. No mesmo instante, o aplicativo encerrou a corrida automaticamente. Peguei o celular para ver os detalhes da viagem. Foi quando percebi algo que me deu um arrepio que eu nunca vou esquecer. O nome do passageiro estava em branco, sem foto, sem histórico, sem avaliação. Era como se aquela conta não existisse no sistema. Eu encerrei o turno naquela hora. Fui direto para casa. Na manhã seguinte, encontrei outro motorista de aplicativo que costuma trabalhar na mesma região. Contei para ele o que tinha acontecido. Quando mencionei o endereço daquela rua sem saída, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou se eu tinha realmente parado o carro ali. Eu disse que sim. Então ele falou algo que até hoje me deixa desconfortável quando lembro. Aquele lugar era conhecido na cidade, porque muitos anos atrás havia um antigo hospital naquele terreno, e várias pessoas tinham morrido ali quando o prédio pegou fogo. Desde então, alguns motoristas dizem que de vez em quando aparece uma corrida naquele endereço, no meio da madrugada. Até hoje eu continuo trabalhando como motorista. Mas existe uma coisa que eu nunca mais faço. Quando aparece uma corrida depois das 2 da manhã, eu sempre olho 2 vezes o endereço antes de aceitar. Eu já trabalho como motorista de aplicativo há bastante tempo. Depois de um tempo rodando de madrugada, você aprende que as noites da cidade têm 2 lados. O primeiro é o que todo mundo vê: bares abertos, gente voltando de festas, movimento nas avenidas. O segundo é o lado silencioso: ruas vazias, bairros escuros, lugares onde parece que a cidade inteira está dormindo. Foi nesse segundo lado da madrugada que essa história aconteceu. Era por volta de 3 da manhã. Eu já estava rodando havia algumas horas e estava pensando em encerrar o turno. A cidade estava quase deserta, só alguns carros passando de vez em quando. Foi quando apareceu uma corrida no aplicativo. O ponto de embarque ficava em uma rua antiga perto do centro. Aceitei. Cheguei lá em poucos minutos. A rua era estreita e tinha várias casas antigas com muros altos. Quando parei o carro, vi um homem parado na calçada. Ele estava completamente imóvel. Assim que encostei, ele abriu a porta traseira e entrou no carro. Não falou nada. Isso não era tão estranho. Muitos passageiros entram no carro e ficam quietos. Comecei a dirigir. O destino ficava a uns 10 minutos dali. Nos primeiros minutos da viagem, o silêncio era total. Eu olhei rapidamente pelo retrovisor. O homem estava sentado atrás de mim, olhando pela janela. Mas havia algo estranho. O rosto dele parecia difícil de enxergar. Como se a luz dentro do carro não alcançasse direito aquela parte. Continuei dirigindo. Alguns segundos depois olhei novamente pelo retrovisor. Foi aí que percebi algo que me deixou desconfortável. O retrovisor mostrava o banco traseiro, mas o rosto dele não aparecia no espelho. Era como se o reflexo simplesmente não existisse. Eu pensei que talvez fosse por causa da iluminação da rua. Então segui dirigindo. Alguns minutos depois parei em um sinal vermelho.
Instintivamente olhei para o retrovisor outra vez. O banco estava visível, mas onde deveria aparecer o reflexo do passageiro, havia apenas o banco vazio. Mesmo assim, eu conseguia ver pelo canto do olho que alguém estava sentado ali atrás. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu tentei não pensar nisso. Talvez fosse algum efeito da iluminação. Talvez o espelho estivesse mal posicionado. Quando o sinal abriu, continuei dirigindo. O frio dentro do carro começou a aumentar. Não era algo forte, mas era suficiente para eu perceber que algo estava diferente. Alguns segundos depois senti uma coisa estranha. A sensação clara de que o passageiro estava se inclinando para frente, como se estivesse observando o painel do carro. Eu segurei o volante com mais força e continuei olhando para a estrada. Não tive coragem de virar a cabeça. Alguns minutos depois, chegamos ao destino. Era uma rua pequena perto de um cemitério antigo da cidade. Parei o carro. Esperei alguns segundos. A porta traseira abriu. Depois fechou. Mas eu não vi ninguém sair. Olhei rapidamente pelo retrovisor. O banco estava vazio. O aplicativo encerrou a corrida. Respirei fundo. Talvez eu estivesse apenas cansado. Talvez minha cabeça estivesse pregando peças. Mas antes de ir embora, resolvi olhar novamente para o banco traseiro. Foi quando percebi algo que fez meu estômago gelar. O banco estava marcado, como se alguém ainda estivesse sentado ali. Afundado. Imóvel. E lentamente, aquela marca começou a desaparecer. Como se o peso de alguém estivesse se levantando do banco, sem ninguém ali. Eu saí dali imediatamente. Até hoje continuo dirigindo de madrugada. Mas existe uma coisa que eu sempre faço agora. Sempre que um passageiro entra no carro, eu olho 2 vezes no retrovisor. Porque às vezes o banco pode parecer vazio. Mas isso não significa que ninguém esteja sentado ali. Quem trabalha como motorista de aplicativo aprende rápido uma coisa. Quanto mais tarde fica a madrugada, mais estranhas começam a ser as corridas. Eu já tinha visto de tudo. Passageiros bêbados, gente que entra no carro e dorme, pessoas que nem dizem uma palavra durante toda a viagem. Mas aquela corrida foi diferente. Era quase 3h30 da manhã quando o aplicativo tocou. Eu estava perto de um posto de gasolina na saída da cidade. Aceitei a corrida quase sem olhar o destino. O ponto de embarque ficava a uns 7 minutos dali. Comecei a dirigir seguindo o GPS. As ruas estavam completamente vazias. A cidade parecia silenciosa demais para aquele horário. Quando virei na rua indicada pelo aplicativo, vi o passageiro esperando na calçada. Era um homem alto, usando um casaco escuro. Ele entrou no carro sem dizer nada. A porta fechou. E o silêncio começou. Algumas pessoas simplesmente não gostam de conversar durante a corrida. Então comecei a dirigir normalmente. O destino aparecia no aplicativo como uma estrada rural a cerca de 20 minutos dali. Achei estranho, mas não impossível. Algumas pessoas moram em sítios ou chácaras fora da cidade. Saímos da área urbana e começamos a seguir por uma rodovia pequena. As luzes da cidade foram ficando para trás. Depois de alguns minutos, o GPS indicou que eu deveria entrar em uma estrada de terra. Olhei rapidamente pelo retrovisor. O passageiro estava sentado no banco de trás, olhando para frente, completamente imóvel. Entrei na estrada. A poeira levantava atrás do carro. O farol iluminava apenas alguns metros da estrada de terra. Depois de alguns minutos dirigindo, algo estranho aconteceu. O GPS perdeu o sinal. A tela do celular ficou congelada. O mapa não atualizava mais a posição. Pensei que fosse falta de sinal de internet. Isso acontece em áreas rurais. Continuei dirigindo, mas algo começou a me incomodar. A estrada parecia não terminar nunca.
Era apenas uma linha longa de terra cercada por mato alto. Sem casas. Sem luz. Sem movimento. Olhei novamente pelo retrovisor. O passageiro continuava sentado ali, imóvel. A única coisa estranha era a forma como ele parecia olhar para frente, sem piscar, sem se mexer. Alguns minutos depois percebi algo que me deu um arrepio. A estrada que eu estava seguindo não aparecia mais no mapa. Era como se eu estivesse dirigindo fora da área registrada no GPS. Decidi parar o carro. Talvez eu tivesse errado o caminho. Encostei o carro na beira da estrada. O motor ficou ligado. O silêncio ao redor era completo. Nenhum som de insetos. Nenhum vento. Nada. Eu peguei o celular para tentar reiniciar o GPS. Foi quando senti algo estranho. A sensação clara de que alguém estava muito perto de mim dentro do carro. Olhei lentamente para o retrovisor. O banco de trás estava vazio. Eu virei a cabeça rapidamente. Não havia ninguém. O banco estava completamente vazio. A porta traseira estava fechada. Eu não tinha ouvido nenhuma porta abrir. Meu coração começou a bater forte. Voltei os olhos para o celular. O GPS tinha voltado a funcionar, mas algo estava diferente. O aplicativo mostrava que a corrida tinha sido encerrada há vários minutos. Olhei para fora do carro. Foi então que percebi algo que me fez sentir um frio no estômago. Eu não estava mais na estrada de terra. Eu estava parado no acostamento da rodovia principal, exatamente perto do posto de gasolina onde eu tinha aceitado a corrida. Era como se eu tivesse voltado para o mesmo lugar sem perceber. Fiquei alguns segundos olhando ao redor. Tudo parecia normal. Alguns carros passando na rodovia. As luzes do posto. O movimento distante da cidade. Mas uma coisa ainda me incomodava. Antes de ir embora, olhei novamente para o banco traseiro. O estofado estava afundado, como se alguém ainda estivesse sentado ali. E lentamente, aquela marca começou a desaparecer. Como se o peso estivesse se levantando do banco, sem ninguém ali. Desde aquela noite eu aprendi uma coisa sobre trabalhar de madrugada. Às vezes você aceita uma corrida pensando que vai levar alguém para algum lugar. Mas nem sempre significa que alguém realmente entrou no carro. Quem trabalha como motorista de aplicativo acaba se acostumando com situações estranhas. Gente que entra no carro sem falar nada. Passageiros que dormem durante a corrida. Pessoas que colocam o destino errado. Mas o que aconteceu comigo numa madrugada de sábado foi diferente de tudo que eu já tinha vivido. Era quase 2h40 da manhã. Eu estava parado perto de um hospital antigo da cidade, esperando aparecer alguma corrida. A madrugada estava calma. A rua estava praticamente vazia. Alguns poucos carros passavam de vez em quando, e o resto era silêncio. Eu estava olhando o celular quando ouvi o barulho da porta traseira abrindo. Olhei rapidamente pelo retrovisor. Uma mulher tinha entrado no banco de trás. Achei que fosse uma passageira que tinha pedido corrida no aplicativo. Isso acontece às vezes quando a pessoa já está esperando na calçada. Mas quando olhei para o celular, não havia nenhuma corrida ativa. A tela do aplicativo estava normal, esperando por uma nova solicitação. Aquilo me deixou confuso. Talvez ela tivesse entrado no carro errado. Acontece também. Eu virei um pouco o espelho para tentar ver melhor o banco de trás. A mulher estava sentada atrás de mim, olhando para frente. Completamente imóvel. A iluminação da rua era fraca e o rosto dela ficava meio escondido na sombra. Esperei alguns segundos achando que ela iria perceber o engano e sair do carro. Mas nada aconteceu. Ela continuou sentada ali, sem se mexer, sem fazer nenhum som. Eu comecei a sentir uma sensação estranha.
como se o ar dentro do carro tivesse ficado mais pesado. Olhei novamente para o celular. Nenhuma corrida, nenhuma notificação, nada. A rua continuava vazia. Alguns segundos depois resolvi olhar diretamente para trás. Virei a cabeça rapidamente. O banco estava vazio. Não havia ninguém. Voltei os olhos para o retrovisor. A mulher estava lá outra vez, sentada no banco de trás, imóvel. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu virei novamente para trás. O banco estava vazio. Voltei para o espelho. Ela estava lá. Naquele momento senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Alguma coisa estava muito errada. Eu liguei o carro. O motor começou a funcionar. Decidi sair dali o mais rápido possível. Assim que comecei a dirigir, percebi algo estranho. A temperatura dentro do carro começou a cair. O vidro do lado de dentro começou a embaçar lentamente, como se o ar estivesse ficando mais frio. Continuei dirigindo. Olhei novamente pelo retrovisor. Ela continuava sentada no banco de trás, imóvel, sem fazer nenhum movimento. Alguns minutos depois virei em uma avenida maior. Havia mais iluminação, mais movimento. Olhei novamente pelo retrovisor. O banco estava vazio. Nenhuma marca no banco. Nenhuma porta aberta. Nada. Respirei fundo. Talvez eu estivesse cansado demais. Talvez minha cabeça estivesse imaginando coisas. Decidi parar em um posto de gasolina para tomar um café. Encostei o carro perto da loja de conveniência. Antes de sair do carro, olhei novamente para o banco traseiro. Tudo parecia normal. Então abri a porta e desci. Foi quando algo me fez congelar por um instante. O vidro traseiro do carro estava completamente embaçado por dentro, como se alguém tivesse passado a viagem inteira respirando ali atrás. E no meio do vidro embaçado havia uma marca clara no formato de uma mão. Uma mão que parecia ter sido pressionada por dentro do carro. Eu nunca mais fiquei parado naquele hospital esperando corrida durante a madrugada. Porque desde aquela noite eu tenho a sensação de que, às vezes, alguém pode entrar no seu carro, mesmo sem ter pedido corrida. Depois de alguns anos trabalhando como motorista de aplicativo, você aprende a reconhecer certos tipos de passageiros. Tem o que conversa o tempo inteiro. Tem o que entra no carro e dorme. Tem o que fica no celular a viagem inteira. Mas naquela madrugada eu peguei um passageiro que parecia completamente fora do lugar. Era quase 4 da manhã quando apareceu a corrida. Eu estava rodando perto de uma rodoviária antiga da cidade, esperando alguma corrida antes de encerrar o turno. O aplicativo tocou. Aceitei. O ponto de embarque ficava em uma rua tranquila logo atrás da rodoviária. Cheguei lá em poucos minutos. A rua estava vazia. Só havia um homem parado perto da calçada. Assim que encostei o carro, ele abriu a porta traseira e entrou. Naquele momento percebi algo estranho. A roupa dele parecia muito antiga. Não era fantasia. Não parecia alguém indo para a festa. Era como se fosse uma roupa normal, só que de outra época. Um tipo de casaco escuro, comprido. E um chapéu antigo. Ele sentou no banco de trás e ficou completamente imóvel. Comecei a dirigir. O destino aparecia no aplicativo como uma avenida antiga da cidade. Nada muito fora do comum. Mas durante a viagem comecei a notar algumas coisas estranhas. Pelo retrovisor, eu conseguia ver parte do rosto dele. A expressão era vazia, como se estivesse olhando para algo muito distante. Mas o que mais me incomodava era outra coisa. O jeito como ele parecia observar os prédios da cidade pela janela, como se estivesse vendo tudo aquilo pela primeira vez.
Passamos por uma avenida cheia de prédios modernos. Eu olhei rapidamente pelo retrovisor. Ele estava olhando para fora com uma expressão estranha. Alguns minutos depois, passamos por um viaduto que liga duas partes da cidade. Quando olhei novamente para o retrovisor, percebi algo que me deixou desconfortável. Ele parecia olhar para tudo ao redor com surpresa, como se não reconhecesse nada daquilo. Continuei dirigindo. Alguns minutos depois, chegamos ao destino. Era uma avenida movimentada durante o dia, mas completamente vazia naquele horário. Parei o carro. Esperei alguns segundos. A porta traseira abriu. Depois fechou. Quando olhei pelo retrovisor, o banco estava vazio. Nada de estranho até ali. O aplicativo encerrou a corrida normalmente. Decidi parar em um posto de gasolina ali perto antes de ir embora. Entrei na loja de conveniência para comprar um café. Enquanto eu esperava na fila, comentei com o frentista que estava trabalhando naquela madrugada. Falei que tinha acabado de deixar um passageiro ali na avenida. Descrevi rapidamente a roupa dele. O frentista ficou me olhando por alguns segundos. Depois perguntou: "Você deixou esse homem naquela avenida agora?" Eu confirmei. Ele continuou me olhando. Parecia desconfortável. Então apontou para uma parede da loja. Na parede havia várias fotos antigas da cidade. Entre elas havia uma foto de um acidente antigo. Um carro destruído. Uma multidão em volta. E um homem sendo retirado do carro, usando exatamente o mesmo tipo de casaco e chapéu que eu tinha visto naquela madrugada. A foto era muito antiga. Na legenda da foto dizia que o acidente tinha acontecido no começo dos anos 80, na mesma avenida onde eu tinha acabado de deixar o passageiro. Eu fiquei olhando para aquela foto por alguns segundos. Depois paguei o café e voltei para o carro. Antes de ir embora, olhei novamente para o banco traseiro. Tudo parecia normal, mas havia uma coisa que eu nunca consegui esquecer. No aplicativo ainda aparecia o histórico da corrida. E no perfil do passageiro não havia foto. Não havia avaliação. Não havia histórico. A conta parecia vazia. Até hoje eu continuo dirigindo de madrugada. Mas sempre que passo perto daquela rodoviária antiga, eu lembro daquele homem. E às vezes fico pensando em uma coisa. Talvez naquela noite eu não tenha levado alguém para casa. Talvez eu tenha levado alguém que ainda estava tentando voltar para casa 40 anos depois.